Olá, irmãos e irmãs, desejo muita paz, muita saúde a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje, meus irmãos e irmãs, vamos colocar aqui no canal uma mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, através da luz de Maria. A luz recebeu essa mensagem de nosso Senhor, dia 14 de março de 2024. Essa mensagem foi recebida dia 14 de março num grupo de oração. Mensagem. Meus amados filhos, eu os abençoo. É como um pai amoroso que veio até vocês para me entregar a cada um, para lhes dar o meu amor, para que o vivam. Não desejo que se detenham diante do livre-arbítrio. Não desejo que participem de honrarias humanas mal compreendidas. Desejo que amem e respeitem a vontade divina, para que não seja suplantada em nenhum momento por seus próprios desejos ou caprichos. Neste momento, meus filhos, amados do meu coração, o livre-arbítrio mal utilizado me obriga, como justo juiz, a agir sobre a vontade humana para que se levante contra a minha vontade. Minha igreja caminha, filhos, mas caminha provando do cálice amargo. Eu os alerto e os aviso para que não vivam uma dor maior do que podem suportar. Mas, mesmo que eu os avise, não são obedientes e depois lamentarão sobre a sombra da morte sobre a terra. Lamentarão não ter obedecido quando a terra tremer, quando virem as chamas sobre a terra, quando virem a terra ardendo em meio ao combate entre as nações. Uma humanidade que os grandes poderosos da terra querem extinguir por meio da guerra. Minha casa lhes mostra piedade, mas a criatura humana não conhece os limites e continua a me ofender constantemente. E eu continuo a perdoar e a amar e a perdoar a criatura humana até que eu chegue a vocês sem avisá-los. E vocês ficarão surpresos com todo o mal que cometeram. Esta geração, filhos do meu coração, mergulha na luta, uma luta nascida do livre-arbítrio, produto da violência e produto da inconsciência humana. Não veio o Golias que se levanta com mais força e mais poder sobre a humanidade. Essa sombra da morte intimidando a todos. E esse Golias é a energia nuclear, amados filhos. Haverá aqueles que comemorarão ao derrotarem outros irmãos em grandes e fatídicos atos de violência. Mas a minha misericórdia deseja que aqueles que permanecem ao meu lado, deseja que aqueles que mantêm a sua fé em mim, deseja que aqueles que se entrarem em tocas por possuírem fé em mim, deem testemunho dessa fé, não enfrentando os irmãos que vierem flagelar a um ou outro país, mas orando e agindo, ajudando aqueles que talvez até este momento me negaram, mas nunca se esquecem de que eu perdoo e amo e perdoo, e assim desejo que vocês sejam. Meus filhinhos, haverá tanta coisa que será alterada e afetada pela radioatividade, mas é exatamente por isso que há tanta ameaça neste momento por parte de alguns países poderosos contra outros, pois ninguém deseja ser marcado na história como aquele que iniciou a hecatombe da humanidade. Confiem em mim, sejam verdadeiros filhos da minha vontade e não permitam que o medo penetre em vocês, pois eu, filhinhos, nunca os abandonarei. Recebo suas petições e as insiro em meu coração, porque me aproximo dos meus filhos para que não temam, para prevenir-lhes e para que não caiam nas tentações do mal. Meus filhinhos, se virem alguns ou muitos irmãos correndo de um lugar para outro, mantenham a fé, mantenham a equanimidade e não corram como criaturas sem fé, porque onde quer que esteja, aí chegarão as minhas legiões de anjos e os protegerão. Mas, em troca, preciso que se encontrem em estado de graça, e se estiverem
que eu os encontre lutando para manter a graça em vocês, meus filhos. Eu os amo e não quero lhes causar temor, mas sim desejo que tomem o rumo correto e fortaleçam a fé. Desejo que eliminem o egoísmo e sejam mais a minha maneira do que a maneira do mundo. Eu os auxilio, trazendo-lhes força para que trabalhem e ajam de acordo com a minha vontade. E se não tiverem o que comer, meus filhinhos, enviarei, se necessário, o manar do céu para alimentar os meus fiéis, para alimentar os meus filhos, todos os meus filhos, absolutamente todos os meus filhos. Podem ter certeza de que esse seu Jesus, esse que caminhou com a cruz, esse que foi pregado numa cruz, permitiu tudo isso. E eu recebi isso com muito amor, para que justamente nesse momento vocês continuem caminhando no meu amor e tenham a certeza de que eu não os deixarei sós, mas que sempre escuto aos que clamam com um coração sincero. Vocês enfrentarão terríveis flagelos, mas se mantiverem a fé, se estiverem convictos, conseguirão mover uma montanha de um lugar para o outro. Salvem a alma, meus filhos, despertem, meus filhos, não fiquem prostrados no chão. Exaltem o meu nome, que está acima de todo nome, e eu continuarei a proteger seu caminho. Filhinhos do meu coração, eu mesmo os conduzirei ao imaculado coração da minha amadíssima mãe. Pois o imaculado coração da minha mãe é a arca da salvação para os meus filhos. Vocês precisam orar, ser obedientes e ser criaturas de bem. Meus filhinhos, abençoe os sacramentais que cada um de vocês carrega neste momento. Eu os selo com meu precioso sangue e os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seu Jesus. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Comentário da Luz de Maria. Irmãos e irmãs, recebemos uma mensagem repleta de amor, da maneira que somente Cristo sabe fazer. Somos abençoados porque o céu nos guia e nos encoraja a continuar seguros da proteção divina. Como humanidade, levamos nosso Senhor Jesus Cristo a iniciar o uso de sua justiça diante do mau proceder humano. A desobediência é o início de todos os males. Nosso amado Senhor Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre, e não muda. Por mais difíceis que sejam os momentos, é a nossa geração que deve mudar para alcançar a meta desejada. Que a mudança de atitude seja o princípio para alcançar a vida eterna. Amém. Nós estivemos todos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos e fiquem com Deus.